Senhoras e senhores, estamos iniciando mais um programa Ponto a Ponto com Fernando Caldas. Nosso programa tem um objetivo, que é trazer os assuntos e os temas que são necessários à formação dos executivos, dos empresários, da sociedade brasileira em geral. Hoje nós vamos estar debatendo um tema extremamente rico e importante para que aquele que nos assiste, aquele que está presente nesse momento, assistindo ao nosso programa, possa despertar para uma nova realidade. O executivo que tem uma preocupação exclusivamente técnica precisa olhar com um novo prisma, um novo horizonte que surge, que é um mundo diferenciado que está sendo apresentado por Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho, um filósofo brasileiro que ao longo de 30 anos vem educando e formando brasileiros e estrangeiros a refletir, a pensar, educando e reeducando adultos. Você e eu temos a oportunidade de sermos reeducados para podermos enxergar a realidade sobre outro prisma. Um prisma que você talvez ainda não tenha despertado. Nós estamos trazendo ao programa hoje este filósofo brasileiro para que você conheça, você aprenda conosco e você também possa ser um aluno de Olavo de Carvalho. Filósofo. O papel da filosofia é fundamental para ensinar o homem a pensar e a refletir, ao estudo dos casos, ao estudo do momento, a nova realidade. Vamos entrar nesse mundo novo, o mundo de Olavo de Carvalho, esse brasileiro que tanto nos orgulha no momento em que estamos vivendo hoje, essa transformação da sociedade brasileira. Olavo é responsável por todo esse movimento de mudança que está acontecendo hoje no Brasil. Ele iniciou esse trabalho de reeducação da juventude e dos adultos brasileiros, de uma formação de uma nova geração de brasileiros. Vamos conhecer Olavo e, para enriquecer esse nosso programa e trazer ao conhecimento e à apresentação de Olavo de Carvalho, trouxemos ao nosso programa dois grandes alunos de Olavo. São profissionais, são jovens que estão aqui presentes ao nosso lado, o Flávio Lindolfo e o André Ricardo, tá certo? Que eu gostaria agora de apresentá-los para que vocês conheçam o Lindolfo e conheçam o André, que vão estar falando para a gente, vão estar dizendo para a gente a contribuição de Olavo de Carvalho na formação intelectual no Brasil. Flávio Lindolfo, ele é um pesquisador social formado em Geografia pela Universidade Federal de Pernambuco e aluno do curso online de Filosofia de Olavo de Carvalho, conhecido como COF. André Ricardo é um microempresário formado em História pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e também é um aluno do COF, do curso online de Filosofia Olavo de Carvalho. André Ricardo, Flávio Lindolfo, sejam bem-vindos ao nosso Ponto a Ponto. Obrigado. E agora eu gostaria de fazer aquela pergunta que todos estão esperando. Mas antes de fazer a pergunta, eu gostaria de pedir a você que está nos assistindo, acompanhe o nosso programa, compartilhe com a sua rede de relacionamento, se inscreva no YouTube e participe de todos os programas Ponto a Ponto com Fernando Caldas. Agora a palavra vai estar com o Lindolfo e com o André. Por gentileza, Lindolfo e André, qual a contribuição de Olavo de Carvalho na formação intelectual no Brasil? Com a palavra. Bem, eu agradeço o convite, Fernando, de a gente falar sobre uma pessoa que está influenciando todas as movimentações que estão ocorrendo no Brasil. O professor Olavo de Carvalho é a figura central por trás de tudo que está acontecendo hoje. É um professor é um filósofo que apareceu pelo Brasil na década de 90 e ele, como anônimo, a pessoa que estava estupefata por aquilo que estava acontecendo na academia brasileira, ele iniciou um projeto pedagógico que hoje nós conhecemos como curso online de filosofia. E esse projeto pedagógico ele tenta resgatar, reerguer
a intelectualidade brasileira, a alta cultura do Brasil. Não é uma visão, ele não quer reguer uma visão política, uma visão ideológica, ele só quer que o Brasil retome as rédeas do seu destino e só pode realizar isso através da autocultura, que com o tempo, por causa de motivações ideológicas, políticas, partidárias, foi relegado a segundo plano, foram tomadas como ferramentas de poder. Então, o professor Olavo... É interessante essa sua exposição, Lindolfo, quando está dizendo que foi usado como instrumento de poder. Mas quem fez uso desse instrumento, Lindolfo? Isso aconteceu com a tomada dos movimentos esquerdistas que não conseguiram tomar o poder durante o período militar. Certo. Eles se focaram em teorias que visavam a mudança da mentalidade do brasileiro. Então, eles tomaram de assalto as mídias, certo, e o universo acadêmico brasileiro, perfeito. Criando uma certa hegemonia. A mentalidade esquerdista dominou esses lugares. Então, eles começaram a planejar tudo o que aconteceu depois do PCB chegar ao poder, do petismo chegar ao poder. Eles, com 30 anos de antecedência, eles planejaram, eles estudaram como realizar isso. Então, eles começaram a impor a sua forma de ver, os seus valores, os seus princípios para a população, sem a população saber que aquilo era um valor esquerdista, que era algo um pensamento partidário, que fazia parte de um esquema de poder. Perfeito. Então, o que é que a cultura tem a ver com isso? Tem tudo, porque a cultura mexe com o imaginário. Nada é feito na realidade sem antes ter sido uma ideia. Perfeito, perfeito. André, como você vê essa contribuição de Olavo? Obrigado, Fernando. O Olavo, eu arrisco a dizer, corroborando com o amigo Lindolfo, que ele é a figura central nesse resgate cultural do país que a gente vê. Tudo que está acontecendo no Brasil hoje, para quem acompanha o Olavo, são os alunos mais antigos, no caso nós dois aqui, a gente sabe muito bem que ele é o responsável por tudo que está acontecendo no Brasil hoje, de mudança cultural. O Olavo, ele ajudou o país a descortinar, né, toda essa cultura fechada que a gente tinha, porque, como ele estava dizendo, a esquerda chegou ao poder até bem antes é um negócio que até se discute muito na academia, mas a gente sabe, estudando, que a esquerda chegou ao poder cultural bem antes do regime militar. Perfeito, eles já dominavam a cultura, a educação de antes. Então, tem a ideia da hegemonia, que o Olavo fala muito do Antônio Gramsci, que é um intelectual de esquerda. Só abrindo a janelinha, André, a transição aconteceu em 86, né? Quando o Tancredo faleceu e Sarney assumiu o poder, mas pelo que nós estamos aqui tendo a oportunidade de ouvir, muito antes a esquerda já estava... Se a gente olhar para a fundação do partido, primeiro partido comunista no Brasil, que foi em 21, se não me falha a memória, 22, sim, de lá para cá teve vários movimentos de tentativa de tomada de poder do Brasil, da América Latina como um todo, pela esquerda. A gente teve Intentona Comunista, teve Coluna Prestes, teve, antes do regime militar, as guerrilhas do Francisco Julião, as ligas camponesas, e com a chegada do PT ao poder. A chegada do PT ao poder foi uma outra forma de tomada de poder, que foi essa que ele descreveu, de tomada da cultura. A gente domina as universidades, e aí as pessoas que vão se formando começam a pensar como um partidário comunista ou de esquerda, sem ter conhecimento. Aí lá na frente, quando o PT se colocou, né, como opção, já batia, né? Porque vocês já tinham plantado a semente lá atrás nas universidades. Aí, como a universidade forma o jornalismo, forma o médico, forma o engenheiro, forma o professor de geografia, o professor de história, então você tem todo o domínio. Os alto-falantes, como o Olavo gosta de dizer, estão na mão deles, né? E só eles falam, né? E o Olavo foi a primeira pessoa que diz, olha, não tem só isso, né? Eu costumo dizer, e às vezes eu estava conversando com um amigo meu que não era daqui, ele é de fora, ele é americano, e uma vez ele disse assim, André, isso na época que eu estava começando a conhecer a obra do Olavo, ele fez, tu está criticando o marxismo usando as palavras marxistas, os termos marxistas. Aí quando eu comecei a cair a ficha, né, caramba, eu não consigo me expressar sem usar o vocabulário marxista. Mas é só isso que você aprende. E mesmo você conversa com pessoas comuns, que elas repetem todo o linguajar marxista sem nunca ter lido Marx.
Por quê? Porque elas aprendem na novela, elas aprendem no ensino, com o professor do ensino primário, No jornal. elas aprendem lendo o jornal, ouvindo a rádio, porque todo mundo não quer dizer que eles são militantes de verdade, são militantes. Eles apenas nasceram já nesse caldo cultural, que é o que o Olavo está conseguindo quebrar essa hegemonia que foi construída ao longo de décadas. Né? Veja que interessante. Eu, ouvindo você, André e Lindolfo, eu faço uma correlação no mundo corporativo com uma multinacional que foi abrir a sua rede de supermercado na cidade de Petrolina, e 2 anos antes da abertura da loja, da construção da loja, inclusive, essa multinacional ela fez uma pesquisa de mercado, ela cadastrou o seu cliente, ela deu, né, o seu cartão de fidelidade. Então, com isso, fez um mail fantástico de usuários, de futuros clientes. Depois que ela estava com toda essa massa, sem pôr um tijolo no terreno, ela construiu a loja. Construiu a loja em 3 meses. Uma grande loja. Você que é de Petrolina já sabe com quem eu estou me falando. É um sucesso a loja. Mas 2 anos antes, eles fizeram toda uma preparação para ser o sucesso da loja. Foi isso que a esquerda fez, então. Ela fez toda uma preparação cultural, intelectual, reeducando e educando toda a geração para quando chegar os partidos de esquerda com a abertura que os militares concederam, eles dominaram, passaram a dominar. Exato. E o próprio Olavo fala que muita gente... aí é uma crítica que se faz ao próprio regime militar, que o regime militar ele combateu a guerrilha armada. A guerrilha armada, né, que é o pessoal que já estava herdando o processo das ligas camponesas. Mas o pessoal que da linha mais cultural, que é o pessoal gramscista, que ele fala na obra dele, esse pessoal foi todo para a universidade e os militares, talvez por desconhecimento ou falta de cultura mesmo, deixaram eles tomar conta das universidades mas chegou o que chegou, né? Mas, André, os militares tinham cabeças pensantes. O Golbery era uma cabeça pensante. Não pode, achar até que eles não tinham uma inteligência. Tinham. O Golbery era um homem extremamente inteligente. Talvez tenha sido uma estratégia equivocada. O Olavo até faz uma crítica ao Golbery, dizendo que a teoria da panela de pressão, né, que ele dizia, olha, deixa os caras lá na universidade que eles não vão estar na guerrilha pegando em armas, vamos dizer. Mas só que o que acabou acontecendo depois foi até certo ponto pior, né? Porque chegou essa hegemonia que levou, com certeza, a chegada do PT ao poder, né? E é isso que a gente está vendo hoje. Infelizmente, isso aconteceu. Isso é um fato concreto. E agora estamos às vésperas de uma transformação. E Olavo tem razão, não é isso, Lindolfo? Olavo tem ou não tem razão? É um bordão muito... É uma feliz propaganda, bordão que se dá ao professor Olavo. O Olavo, ele tem... o problema é que a gente tem uma visão do Olavo polemista. E a gente pensa que o Olavo somente é isso. Não. O Olavo é um filósofo e principalmente o maior educador do Brasil. Ele não interessa se você é evangélico, se você é católico, se você é de esquerda ou é de direita. Ele quer que você realmente se interesse para reerguer a cultura do Brasil. Infelizmente, o movimento esquerdista no Brasil, para chegar ao poder, eles deterioraram todo o sistema educacional brasileiro e todo um conjunto de símbolos e valores, desvalorização de vultos importantes para o Brasil. Pessoas vultos são referências pedagógicas para um povo. Como acontece nos Estados Unidos, ele faz muito referência aos grandes fases, que são exemplos de cidadão. Então, quando eles querem se reportar a como eles têm que se comportar como um cidadão, eles se lembram dos fundadores. O Brasil não tem isso, ele não tem uma memória histórica de grandes fundadores. Isso foi tudo deteriorado pela esquerda, isso para tudo chegar ao poder. Só que isso tem um custo. O PISA, que é um programa que avalia a qualidade do ensino básico no Brasil, no caso do ensino médio, ele é medido desde o ano 2000, de 3 em 3 anos. Certo. O Brasil sistematicamente tira os últimos lugares do mundo. No primeiro ano, 2000, 32 países participaram. O Brasil foi o 32º. Depois, de 2003, 41 países participaram. O Brasil foi o 40º. E assim sucessivamente. Outros países foram participando e o Brasil não subiu. O Brasil só fazia descer. Puxa vida, está parecendo um esporte, Lindolfo, desse jeito. Então,
essas pessoas iam ingressar na universidade. Certo. Mas quem forma essas pessoas no ensino médio são professores que são formados nas universidades. Então o problema é nas universidades. O que está acontecendo nas universidades para formar tão maus profissionais na área da educação? Então é um ciclo. Por causa de um esquema de poder, eles deterioraram a educação. A educação, hoje no Brasil, ele só se vislumbra dois caminhos. Ou a pessoa vai ser um militante de esquerda, tanto faz se ele vai ser um professor, tanto faz se ele vai ser um sociólogo, se ele vai ser um dentista, se ele vai ser um agente social, ou uma pessoa que vai ser empregada. O espírito empreendedor, a pessoa ser um autodidata, de ele ir para cima, de sair da sua bolha, ele é totalmente obstaculizada no lugar que devia ser o principal porta para fornecer isso, que seria onde deveria florescer o autodidatismo, o empreendedorismo na universidade. Muito bem, muito bem. No próximo bloco, nós vamos discutir com o Lindolfo e com o André justamente esse aspecto, o que é necessário para que haja realmente o desenvolvimento e formação de empreendedores nas universidades. O que é que vai ser necessário ser feito? E a contribuição de Olavo na formação desse novo, eu diria assim, desse novo time de brasileiros empreendedores que estão aí surgindo e que nós estamos tendo a oportunidade aqui presente em Pernambuco, 2 alunos de Olavo de Carvalho. Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Ele tem razão. Vamos aos nossos comerciais. Lima, eu cuido da área de mobilidade no Greenpeace. Estou aqui em Recife participando do Dia Mundial Sem Carro. Independente do modal, uma cidade que flui é a cidade de encontro. É uma cidade que não funciona só para carros, é uma cidade que funciona para pessoas. Que flui é você poder ter liberdade. São as pessoas que dão vida às cidades. Precisamos mudar a visão para que o transporte público, as bicicletas e os pedestres sejam prioridade, não os carros. Para a mobilidade urbana de Recife, o que eu quero hoje é segurança. Linhas de ônibus melhores. E com certeza menos lotado. Eu quero menos trânsito nas ruas. Eu quero um orçamento público voltado para a mobilidade na cidade. A solução é um conjunto de modos de transporte. A era do carro acabou. Queremos uma cidade que flui. Muita gente nem imagina que tem diabetes, mas essa doença pode ser identificada com um teste simples e deve ser esclarecida com muita informação. O diabetes é uma doença caracterizada pelo aumento de glicose no sangue. Os principais sintomas são cansaço, perda de peso, sede e muita vontade de fazer xixi. É importante uma boa alimentação para cuidar da sua saúde e pratique exercícios diariamente. Se você apresentar algum sintoma, procure o posto de saúde mais próximo de sua casa. Prefeitura do Recife. O Claro Clube que você já conhece tá cheio de novidades. Você troca seus pontos por passagens aéreas, aluguel de carro, ingressos para shows, cinemas, teatros e descontos em mais de 3.000 restaurantes e diversas lojas parceiras. Para quem gosta de esportes, tem ingresso pro jogo do seu time de futebol e experiências para você torcer, vibrar e se emocionar. Além de smartphones, pacote de dados e filmes no Now. Cliente Claro merece um clube cheio de experiências novinhas e muitas vantagens. E aí, tá dentro? Claro, você merece o novo. Muito bem, voltamos a conversar com os nossos convidados sobre o filósofo Olavo de Carvalho. E nada mais adequado da gente discutir nesse momento para você, executivo, você, empresário que está nos assistindo, que é entender um pouco da contribuição de Olavo no que tange a esse processo de reeducação, do estímulo à reflexão, ao pensamento, ao movimento literário, o quanto isso é importante para o empreendedorismo. Para você que quer empreender, para você executivo, que quer ser inovador na sua gestão
dentro do seu negócio, dentro do negócio da empresa que você trabalha, que você contribui. André Ricardo, fala para a gente como isso pode acontecer e como o Olavo de Carvalho contribui nesse sentido. Então, o Olavo, uma das críticas que fazem a ele é que ele não tem, eu já vi muitas pessoas falarem isso, que ele não tem título de filósofo, ele não se formou na universidade. Só que o Olavo é autodidata, né? Então, assim, é até um absurdo a academia cobrar isso dele, sendo que no curso de filosofia, que eu paguei cadeira de filosofia no meu curso de história, você estuda a filosofia grega e filósofos da Idade Média, que nenhum deles tinha título, né? Nenhum deles tinha um curso superior. Então, assim, se você quer aprender, o Olavo sempre diz isso, você tem que ser um autodidata, você tem que procurar aquilo que você gosta e você procurar estudar. Porque na teoria do Estado dele, uma das coisas que ele aponta é de que, à medida que o Estado vai crescendo, ele vai tomando todas as esferas da sociedade, até da vida privada. Eu só abri uma janelinha. O André está falando de uma das contribuições de Olavo de Carvalho, a teoria do Estado. Então, o que se observa? E aí onde entra a questão da crítica da esquerda. Se você observar, após a chegada do PT ao poder, você teve a criação da base comum curricular, né? Que é a ideia de que o Estado deve decidir o que todas as pessoas querem aprender. Se você pegar um autor libertário, que ele também até cita, também um dos autores que ele cita, o Rothbard, ele diz assim que não pode ser uma ideia muito legal você querer que os políticos eduquem seus eleitores, né? Então, é uma crítica que se faz. Você vê, por que hoje não surgem tantos cientistas, pensadores, pessoas que revolucionam o mundo? Essas pessoas não aparecem porque a educação ela é nivelada por baixo. O Estado quer controlar a educação. A gente vê isso muito no Brasil. Ao ponto que quando eu estudei em colégio particular, e nessa época as universidades, cada uma tinha seu vestibular, elas escolhiam o tema, né? Cada um fazia sua prova e a cada escola tinha sua metodologia e adotava seus livros. Com a BNCC, você tem um controle do currículo. Então, assim, aí vai a dica para os empresários, né? Com o que está se levantando hoje no Brasil, essa ânsia, você vê que as universidades, as escolas, inclusive as escolas privadas, porque como o currículo é controlado, as escolas privadas são obrigadas a ensinar aquilo que o MEC quer, que o Ministério da Educação. As escolas que começarem a surgir com um currículo à parte do MEC, ou que ensinem coisas que nós estamos aprendendo com o Olavo no meio autodidata, essas pessoas vão ter muito sucesso profissional, assim. Quem dera surgir nessas escolas, né? E até a questão do homeschooling, né? Porque o Olavo mora nos Estados Unidos, ele hoje mora na Virgínia, e lá a gente sabe que lá há a possibilidade, inclusive, de você ensinar seu filho em casa, né? Coisa que é proibida aqui, inclusive, no Brasil. Então, assim, às vezes eu converso muito com empresários e eu percebo muito isso acontece com frequência. O empresário tem lá a sua empresa, tem sucesso, ela já está na família há muitos anos, e aí ele coloca o filho na universidade para fazer um curso de administração ou de direito, querendo que o filho depois assuma a empresa dele. Perfeito. E na maioria das vezes o que acontece é que o filho, quando volta da faculdade, ele quer tudo menos administrar a empresa do pai, porque ele foi doutrinado dentro da faculdade ou da escola a odiar o empreendedorismo. Ele já vai ver o pai como um vilão, porque é isso que se ensina na universidade. Eu sei disso porque eu passei por isso lá dentro, né? Então, assim, às vezes, quando o filho volta, acaba o pai mandando o filho ir para o exterior, né? E aí, quando o pai falece ou abandona, ou fica impossibilidade de administrar a empresa acaba, porque não tem quem administre. As universidades e escolas não formam empreendedores, elas formam militantes. Ou então, no máximo, pessoas que vão para a burocracia estatal, né? Perfeito. Vão ser os prefeitos, os assessores disso, daquilo, mas não vai ser empreendedor das universidades de hoje, depois da chegada do PT ao poder, jamais. Isso a gente tem tido a oportunidade de presenciar no dia a dia, e isso é muito triste, porque isso não gera desenvolvimento para um país. Não é isso, Lindolfo? A educação ela é importante, mas a educação ela parte de um todo. Esse todo se chama cultura. Certo. A cultura brasileira ela é medida pelos seus grandes escritores, grandes romancistas. Os grandes escritores e grandes romancistas brasileiros ou morreram ou estão em idade centenária. Então, o que diz como está a qualidade da cultura, você pode dizer qualidade, mas sim a questão do nível, da procura de ser melhor, são os escritores, os romancistas, e aí que a gente vê como a educação do Brasil, não só a educação, mas a cultura no Brasil é uma tragédia civilizacional.
a criminalidade que existe hoje não é algo que aconteceu sem querer. A gente esquece que a esquerda usou o banditismo como forma de fazer propaganda da sua ideologia. A romantização do bandido, pronto. Da década de 80, isso quem fala não sou eu, era o Dias Gomes, que era um grande escritor de novelas da Rede Globo. Ele dizia que existia vários filtros para se passar um script para uma novela. Existia o script o filtro mercadológico e existia o mais importante para isso, que era o ideológico. Mas não era algo assim tão visível, não era uma coisa tão forte, tão que real. Era, na verdade, pequenas mensagens subliminares. Pronto, era um padre que era corrupto, era o dono de um mercado que tinha uma visão sempre mesquinha, era uma pessoa que era cristã e era hipócrita na vida. E quando as outras pessoas que eles consideravam como excluídos sociais, feito um bandido ou um revolucionário, eles eram vistos como tivesse, no fundo, eram pessoas que foram mal compreendidas, que foi o sistema, que foi a sociedade que acabou influenciando na decisão deles. Enquanto os outros eram pessoas vis, pessoas realmente execráveis. Então, isso, toda a novela da década de 80, da década de 70, da década de 80 e no começo da década de 90, eles romantizavam o bandido. O bandido sempre tinha, no final, ele se dava a volta por cima e se tornava um mocinho. E o mocinho sempre era uma pessoa lerda, uma pessoa que tinha uma visão de mundo totalmente curta e, geralmente, era só uma fachada. Quer dizer que o mocinho não era tão mocinho, na verdade, era o principal bandido. Então, isso passando para o imaginário da mentalidade brasileira. Era como mandando uma mensagem que o bandido, ele não é alguém que escolheu um caminho ruim, moralmente falando. Uma pessoa que foi forçada pela sociedade a fazer aquilo. Então, no fundo, o bandido é um justiceiro social. Hoje, a gente vê a criminalidade é tão grande hoje, que você vê policiais sendo processados por bandidos porque o policial reagiu. Ou porque ele... Isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo. Isso não começa no nada. Isso começou na cultura. Uhum. Isso começou nos livros, nos romances, na novela, que é aquilo que tem um alcance maior no povão. Claro que uma parte do povão não aceitava aquilo, mas ela não tinha os meios de expressar essa indignação, de dizer isso, porque a mídia era esquerdista. Não existia nenhuma mídia no Brasil que desse voz aos valores, aos sentimentos conservadores do brasileiro. Quando falo conservador, eu não estou falando conservador no tipo de ideologia, mas é aquele conservadorismo tipo instintivo. O brasileiro, ele defende a família, ele é contra o aborto, ele é contra a legalização das drogas. Todas as pesquisas que fazem essa medição, todas atestam isso. Uhum. Mas você vai procurar, quer dizer, o povo brasileiro é um povo instintivamente conservador, mas ele não tem nenhum meio ele não tem um intelectual que defenda esses valores, ou que explique por que eles defendem isso. Ele não tem um meio de comunicação, não tem uma mídia, não tem uma TV, não tem um jornal, ele não tem uma universidade. Nos Estados Unidos existe uma universidade católica e uma universidade protestante. Perfeito. No Brasil, as universidades só defendem um viés ideológico de esquerda. Então, qualquer coisa que o povão defendesse, ele era filtrado, barrado, e quando chegaria a ser estudado, era visto como fosse uma coisa hipócrita. O brasileiro não é cristão realmente, é só por hipocrisia. O brasileiro, na verdade, o brasileiro gosta de carnaval. É como se a gente vê o brasileiro é um povo extremamente religioso. É o maior país católico do mundo. Mas como é que o país maior católico do mundo não existe um pensador cristão? Cristão em geral. Mas não existe. Mas você pode procurar. Não existe um intelectual cristão. Perfeito. Não existe uma mídia cristã. Não existe um jornal cristão. Não existe nada que dê voz a esse povo. Aí que entra o Olavo. O Olavo, ele cria um buraco. Não é um espaço. É como se fosse um tiro de canhão. Abriu um buraco e a esquerda até hoje não sabe o que foi que aconteceu. Eu faço pesquisas por conta própria e faço um levantamento de todas as teses de mestrado e doutorado. Não dá para ler todas, claro. Então a gente pega amostras. E é incrível como a esquerda não entende o que está acontecendo no Brasil.
Eles dão nome feito, é o movimento nazista, feito um presidencial, falou, isso é um bando de fascista. E é um fascismo estranho, porque é um fascismo que ninguém apela à violência, que apenas quer que o criminoso seja preso e cumpra a lei. Então, é um fascismo que não existe nenhum grupo paramilitar. Perfeito. Então, eles estão dando nomes. Na verdade, eles não estão rotulando, eles não estão usando termos técnicos. Eles estão usando como xingamento termos técnicos da ciência política, como fascismo, nazismo, e eles mesmos se auto-enganam, porque eles acabam eles preferem xingar, rotular, do que tentar entender o que está acontecendo no Brasil. Então, está passando hoje no Brasil uma revolução espontânea. O Olavo, com o que ele fez na década de 90, com 3 livros, que foi O Jardim das Aflições. Jardim das Aflições. São 3 livros. O Jardim das Aflições é um ensaio sobre a religião civil, e é nele que ele estuda um conceito revolucionário de império. Certo. A Nova Era e a Nova Era, Revolução Cultural, que é ele que aborda e explica totalmente tudo que aconteceu hoje no Brasil, ele explicou com 20 anos de antecedência. Perfeito. Ele explicou que o Brasil ia cair na educação porque as pessoas estavam deturpando a educação para valorizar um certo esquema de poder, uma certa visão ideológica. E no outro livro dele, que é o livro que lançou o Olavo para a mídia, é O Imbecil Coletivo. Ele faz uma paródia com um termo técnico do marxismo de viés gramscista. O Gramsci diz que existiu o intelectual coletivo. O que é o intelectual coletivo? Ele diz que a pessoa não tem capacidade por si mesmo de aprender as coisas, aprender o acontecer histórico. Só as pessoas se juntando, criando grupos sociais juntas, podem compreender o que estava acontecendo, a estrutura de poder, a rivalidade, a briga entre as classes sociais. Então, só eles fazendo parte de um coletivo, que no caso ele dava o nome do partido, que elas poderiam criar uma consciência histórica do que estava acontecendo. Então ele dá esse nome de intelectual coletivo. Perfeito. O Olavo pega esse termo e troca por um imbecil coletivo. O que é um imbecil? É alguém que não sabe o que está falando. Ele acha que sabe, mas não sabe o que sabe. Então ele pega esse livro e ele pega amostras. Ele tinha um curso itinerante de filosofia em São Paulo e Rio de Janeiro, e ele distribuía isso para os seus alunos. Ele achava absurdo como certas coisas de intelectuais gabaritados, reconhecidos na mídia, estavam falando besteiras. Então ele pegou uma coletânea, ele pegou aqueles semanais, aqueles encartes culturais de alguns jornais importantes do Sul e Sudeste, né? Feito Folha de São Paulo, Jornal do Brasil, que não existe mais, o Estado de São Paulo, o Globo, e esmiuçava, execrava. É feito um médico legista que pegava um corpo, abria e explicava titi por titi como é que a pessoa morreu e depois fechava. Perfeito. Então ele fazia isso, ele dissecava o que a pessoa estava dizendo e mostrava os erros, e mostrava que esses erros tinham consequências. Só que ele fazia disso não de forma assim, vingativa, mas de forma irônica. Perfeito. Não é? E isso acabou criando uma ira enorme da intelectualidade brasileira. A intelectualidade brasileira é totalmente esquerdista. E então foi lançado em 96, o livro, e em um ano teve mais de 10 edições. Foi um sucesso de editorial. E, em compensação, acabou criando uma máscara para o Olavo, que o pessoal pensa que o Olavo é polemista. Né? E você, quando vai ler o livro Jardim das Aflições, você não tem como você comparar o polemista com aquilo. Você pensa que o Olavo são 3 pessoas. E não é. E não é. Então, eu tive sorte de conhecer o Olavo lendo as apostilas de filosofia dele. O Olavo é um educador. E ele usa a ironia. E a ironia é a parte da filosofia. A gente tem que lembrar que Sócrates falava que só sei que nada sei. Claro que isso é ironia. Lógico. Ele tem que saber. Ele pelo menos tem que saber o que é o saber para poder falar o que é isso. Mas o grego é um irônico por natureza. Então o Olavo resgata aquilo, o projeto filosófico que ele fala, e faz isso no Brasil. O Olavo é um novo Sócrates, um Sócrates brasileiro. É um Sócrates que faz piada. Fala palavrão. Que fala da forma que nós falamos. Mas pega a gente e nos joga para um diálogo universal, o diálogo da alta cultura. Muito bem, Lindolfo. Então agora nós vamos
aos nossos comerciais e no nosso terceiro bloco nós vamos discutir um pouco dos resgates de autores que Olavo resgatou e também de algumas outras contribuições de Olavo de Carvalho. Vamos aos nossos comerciais. Quer o dobro de internet para assistir a vídeos e ainda usar apps ilimitados? Com o novo Claro Boss, você tem o dobro de internet para curtir vídeos, filmes e séries. E ainda navegue ilimitado nos seus apps favoritos. Tudo isso no 4.5G da Claro, até 10 vezes mais rápido. Vem para o Claro Boss. E aí, tá esperando o quê? Claro, você merece o novo. Rapaz, faz uns 5 anos que eu não vou no médico, mas eu tô tranquilo. Faz isso não, rapaz. Se tiver alguma coisa, já podia estar se tratando. Aí é amigo. Tem doença que é silenciosa. Quanto antes souber, melhor. Sífilis, HIV, hepatites B e C. Procure uma unidade de saúde e faça o teste rápido. O resultado sai em 30 minutinhos. E, se tiver qualquer coisa, de lá mesmo você já é encaminhado para o tratamento. Faça o teste, se cuide e viva melhor. Dedos. Ah, como são fantásticos. Já serviram de chupeta e talher, passaram a pedir táxis, e agora os dedos chegaram ao auge. Eles agendam visitas do técnico da NET. Também acompanham o trajeto e consultam sinal de rede. Esses dedos, hein? Só faltam falar. Tá bom, não falta não. Minha NET. A NET conectada com você. Muito bem, vamos para o nosso último painel de debates e agora vamos discutir vários temas simultâneos, porque o momento é muito importante para todos nós. E aproveitando a presença dos jovens estudantes, alunos de Olavo de Carvalho, do filósofo Olavo de Carvalho, eu pediria ao André Ricardo que fale um pouco da contribuição de Olavo no que tange às camadas da personalidade. Por favor, André. Pois bem. Esse é um texto muito, acho que é um dos melhores textos do Olavo. Aconselho a quem está nos assistindo que procure esse texto, é fácil acessar esse texto na internet dele, que se chama As 12 Camadas da Personalidade, de que trata esse texto dele. O Olavo fala da tomada de conhecimento por parte do indivíduo acerca das suas possibilidades como ser humano e como agente. Mais ou menos como se nós fôssemos uma cebola, né? Então você é uma pessoa alheia, ignorante do mundo que você vive, e você vai tirando cada camada, e cada camada que você vai tirando, você vai ficando mais ciente do seu papel no mundo, né? Interessante. De como você pode agir. Ele fala inclusive sobre você fazer uma arqueologia do seu próprio, do seu conhecimento, para você saber como que suas ideias entraram na sua cabeça. Que é um exercício maravilhoso você fazer isso. De autoconhecimento. Autoconhecimento, né? exatamente. É assim. Aí você é assim que você começa a expurgar aquelas ideias preconcebidas, que você fala assim, caramba, eu tinha essas certezas, mas como foi que isso entrou na minha cabeça, né? Porque ninguém nasce sabendo nada, né? Depois você fica, eu sei disso porque eu sei. Mas como que sua ideia entrou na sua cabeça? Foi um livro? Foi um professor? Entendeu? E aí o Olavo começa a mostrar isso, e à medida que você vai tirando as camadas, né? E você vai tomando mais conhecimento, você vai sendo cada vez mais capaz de agir no seu entorno, que é exatamente o que o Olavo consegue fazer, André, com o curso dele. O que você está falando é muito importante para você, executivo, para você, empresário, porque no mundo corporativo, André, tem algumas técnicas que são adotadas, como um SWOT análise, para que o executivo possa fazer o seu autoconhecimento, né? Se aprofundar, mas não com essa reflexão. Pois é. Não seria, pode a princípio, quem está assistindo a gente, parecer que é PNL. Não é PNL. Certo. Você vai descobrir como agir, mas você vai descobrir como agir sobre você e sobre o seu entorno de acordo com o que é correto.
com a busca da verdade, entendeu? Esse é um texto muito bom. E assim, quando você chega na 12ª camada, você vê assim, caramba, como eu estou longe. A maioria das pessoas, é sério, assim, depois que eu li o texto, eu pensei assim, caramba, o brasileiro médio, ele não passa da 2ª ou 3ª camada. Quando vocês leem o texto, vocês vão entender o que eu estou falando. E só pessoas como o Olavo, outros filósofos, né, que ele cita também, que são as pessoas que conseguiram a capacidade, e aí é onde entra a questão dele ter sido autodidata, né? Você ter aquela vontade de aprender por si só, buscar seus autores, você vai ter uma capacidade bem maior de agir sobre o mundo. Tanto é fato que o que está acontecendo no Brasil, que a gente falou no início do programa, ele é responsável. Mesmo que indiretamente. Ele não tem controle sobre tudo, mas lógico, as ideias dele estão espalhadas já no Brasil e ninguém vai conseguir tirar mais isso. Perfeito. Já está permeado. Sem falar também no resgate de vários autores que estive na academia, né, são autores que passam ao lado, são autores que estavam completamente esquecidos, que o Olavo trouxe eles de volta, porque sabe que eles são importantes, deram uma importante contribuição para o conhecimento brasileiro. Autores como Otto Maria Carpo, como Mário Ferreira dos Santos, João Camilo de Oliveira Torres, o próprio Machado de Assis, o Gilberto Freire, que é um autor hostilizado hoje na academia. Eu sei disso porque eu cursei História. Mas por que Gilberto Freire é hostilizado? Gilberto Freire é tido na academia hoje como uma pessoa que... Porque nos cursos de História tem muito essa ideia do lugar de fala. O lugar do... Quem escreve sempre com alguma intenção. Então, como o mote nos cursos de Humanas na História hoje é você olhar sempre a história da perspectiva das minorias, então eles meio que censuram o Gilberto Freire porque ele não tinha respaldo para falar sobre as minorias porque ele era da elite. Esse é o motivo pelo qual ele é censurado na academia. Ele é lido ainda, mas ninguém usa ele em trabalhos mais acadêmicos. Ele é um autor ultrapassado. E lá fora, como é Gilberto Freire? Lá fora, totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Ele continua sendo estudado ainda. Mas se você for na academia, por exemplo, você vai fazer uma tese de mestrado, doutorado, se você usar o Gilberto Freire, a não ser que seja para criticar, dificilmente algum professor vai olhar para você com bons olhos. Vai usar o Gilberto Freire. Vamos usar Michel Foucault, né? Puxa vida, tá aí. E a teoria dos 4 discursos? Fala um pouco, Lindolfo, sobre essa teoria. A teoria dos 4 discursos acho que é uma das coisas mais importantes da filosofia do Olavo, porque ela estrutura a forma como o Olavo faz uma análise crítica da cultura brasileira e mundial, é também uma técnica pedagógica e é uma forma também de reflexão do ser humano. Que é a teoria dos 4 discursos aristotélicos. Ele diz que o discurso humano ele se potencializa em 4 modos, certo? Que coincide com as 4 disciplinas aristotélicas: poética, retórica, dialética e analítica na forma de falar de Aristóteles, que nós conhecemos por lógica. Certo. Então, que na verdade não são 4 formas são 4 formas de discutir, de falar sobre um assunto, de buscar a verdade. A forma de falar poética, ela se remete mais à questão das emoções, dos sentimentos. São os mitos, são as poesias líricas, né? Aquilo que toca mais ao coração da pessoa. Hoje, atualizando, seria a função dos filmes. Quando você vai assistir um filme, claro que você sabe que aquele cara não tem aquela habilidade, você sabe que ele está interpretando um papel, só que você tem que colocar esse julgamento crítico fora da sala de cinema e assistir aquilo e aceitar aquilo. Vou comprar aquilo para ver até onde isso vai me levar, qual é a mensagem que isso vai me dar, se isso vai criar em mim alguma coisa benéfica. Então, os mitos antigos, a literatura antiga, a poesia lírica, provocava isso nas pessoas. Feito o teatro grego. O teatro grego era o que hoje nós fazemos no cinema. As pessoas se reuniam e ali eles contemplavam uma certa verdade que não precisa de muito discurso. Eles aceitavam aquilo, eles percebiam aquela verdade pelos recursos que se utilizava através da poética. A partir de um período, o discurso poético não toca mais o coração das pessoas. Há necessidade de que as pessoas, para aprender certo tipo de verdade, elas tinham que melhorar o discurso. Então entra o discurso retórico. O que é a retórica? É a arte de bem falar, é a arte de melhor apresentar um argumento.
Então, as pessoas tinham que realmente, aí já começa, há um movimento, sai da pessoa que quer ser convencida para a pessoa que tem que ser convencida. Antes é uma atividade natural própria da pessoa, outro já é uma segunda pessoa que participa do ato e que está tentando lhe convencer. Isso, o auge do período retórico começa na Grécia e termina em Roma. Isso quando acabou a República Romana e entrou o imperador. Quando entra o imperador, não existe mais o que discutir. Retórica é puramente política. Quando existe um imperador, é a voz de cima que tem que ser obedecida, então não existe mais política, não existe mais o que discutir. Perfeito. Então a retórica, ela criou a base daquilo que seria a literatura ocidental. Então, depois da retórica, tem um discurso dialético, que é o discurso propriamente científico. O que é o discurso científico? É você pegar uma hipótese e chocar com uma outra hipótese contrária. E daí tirar uma síntese. Dessa ela é considerada já como uma segunda hipótese e se você choca com outra hipótese. Então o discurso dialético está procurando um meio termo. Alguma verdade de um, uma verdade do outro. É exatamente o que a ciência faz, através de experimentação, através de metodologias de pesquisa científica. Ele está procurando a verdade, ele sempre vai se insinuando de um lado, do outro, para procurar a verdade onde ela esteja. Quando você consegue chegar à verdade, você tem que pegar aquele discurso e ver se aquilo é verdade mesmo. Então aí entra a última parte, que seria o discurso analítico-lógico. Então, o discurso analítico é o discurso da prova. Então, ele vai usar toda a ferramenta lógica para ver se aquilo realmente diz alguma coisa com a verdade. Então, ele vê isso tudo na filosofia aristotélica, que não tinha sido visto antes. Antes, eles faziam uma separação. Eles separavam dialética e lógica de um lado, poética e retórica do outro. A poética era visto como uma coisa subalterna e a retórica como fosse uma lógica da enganação, certo, não da busca da verdade. Perfeito. E a dialética ficou sobrando a dialética e ficou sobrando a lógica. Perfeito. O Olavo percebe que não existe essa separação, porque a visão aristotélica no mundo é uma visão orgânica. Visão que se separa é uma visão que dilacera. E a visão orgânica, tudo está conectado. Existem patamares. Então ele percebe que a verdade não deixa de ser verdade por ter sido apresentada através de uma poesia. A verdade não vai deixar de ser verdade porque alguém criou um discurso bonito. A verdade não vai deixar de ser verdade por causa do discurso dialético. Então a verdade não é a lógica que traz. Então a verdade é a questão de você acreditar, de ter credibilidade. Então ele fala que esses 4 discursos, na verdade, são 4 modos de credibilidade. E o que isso influencia na filosofia do Olavo? É a pedagogia do Olavo. Ele, para você falar sobre um assunto em Olavo, pronto, ele vai falar sobre esquerda, marxismo. Ele não quer que você vá logo pegando o livro de marxismo e começar a ler O Capital. Não. Pegue um romance. Vá ler Honoré de Balzac, e que ele faz uma análise sintética da sociedade burguesa francesa. Você vai aprender mais marxismo, mais análise de luta de classe, na literatura, do que você passando um ano inteiro numa faculdade, do que você lendo O Capital. Uhum. Então, o romance, como aquele que falou no começo do programa, o romance, a educação literária educa. Então, você vai aprender mais marxismo você lendo Balzac. Você vai aprender mais sobre psicologia individual, sobre reflexão, sobre você se conhecer no mundo, você lendo certos romances. Feito a trilogia que ele cita, do José Geraldo Vieira, que ele fala sobre a psicologia do brasileiro, que é um autor que não é conhecido, que ele resgata. José Geraldo Vieira. É um autor que não é conhecido no Brasil. É um autor que tem um alcance universal. E, assim, ele é brasileiro, ele pega o fundo brasileiro, mas o que ele está falando pode servir para qualquer pessoa no mundo. Perfeito. Né? Então ele pega essa teoria dos 4 discursos e aplica na pedagogia dele. Então para o aluno, você não vai pegar manuais, você vai primeiro ler o romance, você vai enriquecer o seu imaginário. Você vai primeiro deseducar-se, tirar aquele imaginário
que no Brasil hoje, que não lhe ajuda a você conhecer a realidade. Mas, Lindolfo, você tem que fazer a teoria das camadas da personalidade, né? Para desaprender aquilo. Desaprender o que aprendeu. Para poder aprender o novo, né? É verdade. Eu queria agora, é um assunto que a gente não tem tempo para poder discutir a obra de Olavo de Carvalho, né? Que é uma obra fantástica e que exigiria um programa 10 vezes o tempo que hoje nós temos disponível. Mas eu gostaria de ouvir de André e de Lindolfo como vocês enxergam, né, o Brasil de hoje, daqui para frente, com esse trabalho de Olavo de Carvalho. Deixa eu começar. Eu diria que o que a gente está vendo hoje no Brasil, a gente está próximo da eleição, né? O Brasil está sendo refundado. Acho que daqui a algumas décadas as pessoas vão estudar esse período e vão ter essa visão de que o Brasil teve um novo começo a partir de agora, porque se a gente olhar para 64 até agora, a visão que se tinha, que era ensinada na escola, era de que o regime militar ele foi um mito fundador. A gente teve uma redemocratização depois das lutas através do regime militar, e esse não foi um mito criado pela esquerda, né? De que existiam estudantes que de repente os militares resolveram do nada tomar o poder, e a gente que estuda sabe que não foi bem assim, mas esse é um mito fundador que sustenta vinha sustentando a academia e as escolas, a sociedade como um todo, desde esse período, porque toda vez que tinha alguma convulsão, alguma ameaça de sair da linha, a sociedade aí chegava logo, opa, mas já teve bem pior, teve o regime militar e tal, mas está caindo isso, porque as pessoas estão tendo acesso à informação. Perfeito. Você tem vários livros hoje, aí volto a dizer mais um que tem apoio do próprio Olavo, que é o 1964, O Elo Perdido, que é um livro que trata sobre a documentação da documentação soviética, sobre o apoio da União Soviética através da Tchecoslováquia aqui dentro do Brasil. Certo. Então, assim, você tem uma outra visão, mas a esquerda também tinha uma intenção por aqui, enfim. Eu acho que essa é a contribuição principal. Acho que o Brasil vai ser pensado antes e após esse período que a gente está passando eleitoral, e o Olavo é o principal que deu a principal contribuição para essa mudança de refundação do Brasil. O Brasil está sendo refundado mais uma vez. Talvez até mais adiante a gente pense até em que o Brasil esteja vivendo uma situação muito diferente, talvez com uma outra Constituição, não sei, mas assim, as mudanças que são tão profundas que pode chegar a isso mais adiante. Agora, Lindolfo. Se eu fosse resumir Olavo em uma palavra, eu diria que ele é o resgate em pessoa. Certo. Ele está tentando resgatar a cultura brasileira, ele está tentando resgatar a educação brasileira e principalmente está tentando resgatar algo que nós agora estamos começando a valorizar, que é a retomada da consciência nacional. Nós nos conhecemos como um povo que faz parte que tem o mesmo destino, que sofremos os mesmos problemas e que é necessário que a gente tome uma ação, como está acontecendo hoje no Brasil. Mas para você tomar ação, você tem que saber o que é que está acontecendo, você tem que se orientar exatamente do que está acontecendo. Então, o que é necessário é você estudar. Então, o Olavo faz esse trabalho, mas ele precisa de alunos, ele precisa de pessoas que também ajudem nessa contribuição. Eu convido a vocês que acessem o site dele, que é o seminariodefilosofia.org, e se inscrevam no curso online de filosofia. Não interessa se você tem um doutorado, se você é uma pessoa humilde, o Olavo só quer que você realmente tenha o interesse sincero de contribuir, de participar, de renovar a autocultura no Brasil. Você está ajudando a si mesmo e ao mesmo tempo você está ajudando o próximo. Então, resgate. A palavra de hoje é nós resgatarmos a nossa educação, a nossa cultura, o nosso país. Muito bem. Palavra final, que mensagem, André Ricardo, você gostaria de dar ao seu telespectador? 30 segundos. Uma mensagem vai para os empresários, né? Porque eu sei que é o público que vai assistir a gente. Empresário, ajude a financiar esse tipo de coisa. Não financie, eu sei que muitas vezes você acaba financiando diretamente ou indiretamente, obras culturais que vão de encontro àquilo que você acredita. Financie, se puder, ajude esse tipo de iniciativa, para que a gente tenha, que isso progrida mais, a gente dê uma contribuição, possa dar uma contribuição maior para o país e para o seu negócio.
Porque o que se ensina na universidade e o que se coloca na cultura hoje é tudo que é contrário àquilo que você acredita. Essa é a minha mensagem. Muito bem. Lindolfo, sua mensagem para o nosso Minha mensagem é: acesse o site de seminariofilosofia.org, venha participar com a gente. Há muitas pessoas capazes que estão aí, que eu acho que estão entendendo que está acontecendo alguma coisa diferente no Brasil, e pessoas que têm talento, mas que não sabem, não têm os meios. Eu acredito que o professor Olavo de Carvalho vai te dar os meios de você ajudar o Brasil, resgatar a autocultura, a educação do Brasil, o seu destino. Então, venha participar com a gente e estamos abertos também, caso queira entrar em contato conosco, né? Que é o Grupo Estudo Olavo de Carvalho, que existe aqui em Pernambuco. E a gente tem um grupo, para quem quiser conhecer outros alunos, nós temos um grupo aqui em Recife chamado Olavo de Carvalho PE, no Facebook, e através de lá vocês podem conhecer o grupo do WhatsApp, que a gente pode adicionar, e aí nós criamos eventos, encontros, etc. Você pode encontrar a gente lá, no grupo e através do grupo WhatsApp, um grupo que a gente tem no WhatsApp também. Eline presente. Olavo tem razão. Como responsável pelo grupo de Olavo tem razão em Pernambuco. Um abração para a Eline. Um abraço para a Eline, que está nos assistindo. Mas gostaríamos de aproveitar no encerramento do nosso programa, agradecer a participação dos nossos convidados, alunos de Olavo de Carvalho. São, eu diria assim, desbravadores, né, desse novo momento que nós estamos vivendo, pernambucanos, transformando, né, e multiplicando a cultura do Olavo em Pernambuco e no Brasil, porque eles têm laços nacionais e internacionais, tanto o nosso Lindolfo como o André, aqui presente. E você que está nos assistindo, não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, compartilhe esse nosso programa, Ponto a Ponto com Fernando Caldas. Queremos agradecer a você, telespectador, a você, empresário, e que acompanhe o nosso One TV, tá certo? Canal 188 da NET. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo programa.